Façamos uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e peço que os irmãos leiam em voz bem alta os versículos pares da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, dos versículos 1 a 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com edificação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua igreja reunida essa noite, por podermos ser edificados, pelo que ouvimos de irmãos vivenciando momentos maravilhosos no retiro, pelo estímulo aqui ao crescimento da igreja, por meio da tua palavra. Senhor, agora eu te peço, ministra os corações, fala, Senhor, aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos desperte para colocarmos os dons, independente de quais sejam, pois o Senhor distribui os dons de formas diferentes, como lhe apraz, mas os dons que o Senhor tem concedido a cada homem, a cada mulher aqui, que possamos colocar à disposição do teu reino e nisso glorificar o teu nome. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Eu vou pedir a ajuda dos universitários para mostrar uma imagem aqui para vocês. Pode colocar aí. Não, nessa não. Dos slides que... Ver se eles... Ficou um pouquinho... Apaga mais um pouco aqui, só para depois pode acender de novo, só. Pode apagar as três. Vocês conseguem identificar aqui o que é isso? É uma... parece uma passarela, mas é uma ponte. Para quem é da engenharia como eu, uma bela ponte metálica. Tem as bases concretas, é ponte metálica. Alguém sabe dizer onde é isso? Oi? Não. Oi? Na Barra da Tijuca também não. Porque é difícil assim, só com a imagem, né? Eu vou dar um desconto para vocês. Essa ponte fica na cidade de Nova Roma do Sul, ligando a cidade de Nova Roma do Sul a Farroupilha. Então, ninguém... Lá no Rio Grande do Sul. Por que eu estou mostrando essa imagem? Essa ponte foi construída após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em setembro de 2023. Essa cidade, Nova Roma do Sul, ela só tinha essa ponte como trajeto de escoamento da produção, e eles têm uma grande produção de uvas. Com a enchente de 2023, a ponte antiga, que já era muito antiga, foi totalmente destruída, e aí eles não tinham como fazer a economia da cidade girar. E aí foi solicitado ao governo do estado do Rio Grande do Sul que fizesse uma obra, só que a obra ia demorar muitos meses e foi orçada num valor muito alto. E aqui que a população da cidade de Nova Roma do Sul, isso é um bom tema para a gente explorar, de repente, na nossa escola bíblica dominical, falando sobre política, a gente pode voltar um pouquinho. Hoje de manhã a gente falava como a gente tem uma mentalidade muito estatizante, muito, com uma veia muito socialista, de que o Estado tem que resolver tudo. Mas o que esse povo fez? A população de Nova Roma do Sul, eles se cotizaram, eles se uniram, e levantaram 7 milhões de reais, uma cidade de apenas 4 mil habitantes, arrecadou 7 milhões de reais e com praticamente 6 milhões de reais eles reconstruíram a ponte sem nenhum auxílio do governo estadual ou federal. Somente os habitantes reuniram, fizeram essa vaquinha, por assim dizer. Diz a reportagem que eu peguei na Gazeta do Povo que algumas pessoas contribuíram com centavos,
mas todos se mobilizaram para que pudesse ter essa ponte, para eles terem esse meio de escoar a grande produção de uvas que tem lá na cidade de Nova Roma do Sul, e assim a economia da cidade voltar a girar. Por isso essa imagem dessa bela ponte aí que foi reconstruída. Obrigado, Diácono Marcos. Pode deixar só essa daqui apagada. E por que eu estou colocando... pode acender isso, obrigado. Por que eu estou colocando essa imagem, contando essa história para vocês essa noite? Não vou falar sobre política, estamos falando bastante. Venha domingo que vem pela manhã, ainda teremos mais algumas aulas sobre esse tema. E uma coisa que foi falada hoje foi justamente da gente rever um pouco essa nossa mentalidade muito que acha que tudo o Estado tem que resolver, tudo o Estado tem que resolver, e isso não é muito adequado, mas se você quiser saber mais sobre isso, domingo que vem, depois do culto da manhã, esteja conosco, né, Nelson? Que a gente vai explicar melhor sobre isso. Mas não é para falar de política, nem para criticar ou elogiar o povo do Rio Grande do Sul, um povo batalhador, um povo trabalhador, ou o governo de lá, mas para mostrar como, quando pessoas se unem em prol de um propósito, elas conseguem coisas maravilhosas. Uma cidade de 4 mil habitantes levantou 7 milhões de reais e construiu uma ponte que era fundamental para que essa cidade pudesse sobreviver economicamente ao grande desafio que foi aquelas enchentes do ano de setembro de 2023, lá no Rio Grande do Sul, que todos tomamos conhecimento. O texto que nós falamos, que eu li aqui no início, que eu vou falar essa noite, não fala de pontes, não fala de construções, nem de cidades, nem de política, mas fala da união orgânica do povo de Deus, dentro de cada um entendendo o seu papel no corpo, em prol de um propósito muito maior do que a construção de uma ponte. Por mais que essa ponte seja essencial para a economia da cidade de Nova Roma do Sul, para o movimento deles e para a cidade poder sobreviver, há algo muito maior em jogo, no qual nós estamos envolvidos essa noite, que é a vida eterna, é a salvação, e para isso nós precisamos estar unidos, e sobre isso que eu quero falar. E até para ilustrar também o que eu estou falando aqui, eu me senti motivado a pregar essa mensagem, ouvindo a pregação do Diácono Marcos do jejum passado, do sábado retrasado, em que ele pregou sobre o Salmo 100, que foi o texto lido na abertura desse culto, em que fala de celebrar ao Senhor com alegria, se apresentar ao Senhor com júbilo, e ele falava da importância de servirmos ao Senhor com alegria. Aquela palavra muito abençoou meu coração. Eu pensei em falar sobre isso hoje, mas me senti direcionado pelo Espírito Santo. E até Deus abençoou, porque ele abriu com o Salmo 100, ele cantou um louvor composto por ele, baseado no Salmo 100, e aí nós vamos ouvir a exposição desse texto de Romanos 12, os versículos 1 a 8, em que Paulo fala sobre isso também, da importância de servirmos ao Senhor, de dedicarmos ao Senhor tudo o que temos, e vivermos para a glória de Deus. Porque há algo muito maior do que essa ponte, por mais valiosa e preciosa que seja, e por mais que grandiosa tenha sido essa obra para uma cidade tão pequena, há algo muito maior no qual nós todos estamos engajados, que é a edificação do povo de Deus, o reino de Deus, a salvação dos perdidos, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas antes de entrar no texto, eu não vou falar muito sobre os versículos 1 e 2, que são muito conhecidos. Sobre isso eu vou falar na próxima terça-feira. Eu não gosto muito de inverter a ordem do texto, mas os versículos 1 e 2 dá para fazer uma pregação mais compacta. Então, como terça-feira a gente tem pregado mensagens mais curtas para dedicarmos mais tempo à oração, volte na terça-feira, que, permitindo o Senhor, eu vou falar sobre os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: leia em voz alta comigo, Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permitindo Deus, terça-feira eu vou focar os olhos só nesses 2 versículos, mas eu quero chamar a atenção só para algo que Paulo começa falando um portanto. Quando você fala portanto, você está conectando com o que vem antes. E o que vem antes de Romanos 12 são 11 capítulos de doutrina. Paulo, dos capítulos 1 a 11 de Romanos, expõe a doutrina cristã de uma forma brilhante e muito detalhada. E por que eu estou falando isso? A nossa geração é uma geração que tem pouco interesse por doutrina, por um aprendizado mais sólido. Nós somos uma cultura que, infelizmente, não valoriza a leitura. A maioria dos brasileiros não tem o hábito de leitura. A maioria das pessoas não tem ânimo em se aprofundar um pouco mais. E nós somos uma geração muito ligada na experiência, no que você experimenta, no que você sente.
E isso abre na igreja uma janela muito grande para as pessoas viverem uma fé subjetiva, uma fé de experiência, uma fé daquilo que você acha, daquilo que você sente. Só que não é essa a fé bíblica. Isso é evidenciado, por exemplo, nas cartas de Paulo. Paulo dedica 11 capítulos à doutrina, e aí dos capítulos 12 a 16 de Romanos, o capítulo 16 praticamente é a saudação e o final, ele fala de questões práticas. E não somente em Romanos, em outras epístolas ele faz isso também. Por exemplo, uma epístola que se permitiu o Senhor, eu vou expor no segundo semestre, a epístola de Paulo aos Efésios. Os capítulos 1 a 3 são doutrinários. Ele fala da salvação, fala de predestinação, fala de uma série de questões, permeado de oração, que como o diácono Valquí já falou aqui na igreja, Efésios tem muito mostrando Paulo orando. E ele, dos capítulos 1 a 3 de Efésios, fala de doutrina, e dos capítulos 4 a 6 da prática. Então, a prática cristã é fundamentada na doutrina cristã. Não fazemos as coisas que fazemos aleatoriamente. Nós devemos prestar a Deus um culto racional. Nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos em quem temos crido, sabemos quem é o Senhor, sabemos que Ele nos salvou, sabemos que pelas suas misericórdias fomos salvos, e assim devemos viver uma vida que o glorifique. E para citar isso, não nas minhas palavras, mas nas palavras de um autor muito abençoador, chamado John Murray, que escreveu um comentário sobre Romanos. Vou pedir que as nossas jovens coloquem aí. Ele diz o seguinte: quando Paulo, em Romanos 12:1, entra na questão, na esfera da aplicação prática, ele o faz alicerçado sobre o seu ensino anterior. O que está dizendo? Ele fala a parte prática embasado em tudo que ele falou até aqui, até o capítulo 11. Isso ilustra o que é característico nos ensinos de Paulo. A ética deve fundamentar-se sobre a obra da redenção. Então, tudo que a gente fala de ética na igreja, por que o marido não deve trair a esposa? Por que a esposa não deve trair o marido? Por que é tão alegre quando a gente vê um casal como o diácono Giovanni e Eliane celebrando, prestes a celebrar 37 anos de casados? Por que isso é tão bom? Que a gente valoriza o casamento, valoriza o matrimônio, valoriza a criação dos filhos, valoriza a família, valoriza uma vida ética. Não roubar, não matar, não fazer aquilo que os 10 mandamentos nos proíbem. Por quê? Porque Cristo morreu por nós, nos chamou a viver uma vida que glorifique a Deus, e nosso Deus é santo e justo. Então, quando Paulo fala sobre isso, está baseado em tudo que ele vem falando até aqui. Então, a vida cristã, a nossa prática é baseada numa doutrina que glorifique ao nome do nosso Deus. Amém? Só essa introdução, e aí vamos aos versículos 3 a 8, que é onde eu quero focar mais os nossos olhos. Os versículos 3 a 8 aqui de Romanos 12. Primeiro, assim como fez o diácono Valquí na pregação da manhã, e até como uma ilustração também, é interessante que, como falei há pouco, eu estou pregando essa mensagem fomentado, estimulado pela pregação do diácono Marcos no último jejum. Na terça-feira, o diácono Zé Paulo trouxe o testemunho e falou também da epístola de 1 de Pedro, uma epístola muito abençoadora, de onde vem o texto que a Úrsula falou, que eu falei recentemente, 1 de Pedro 3,15, fala de defender a nossa fé, né, quando perguntarem a razão da nossa esperança. Ele falou sobre 1 de Pedro 5,7, que fala de lançar a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele tem cuidado de nós. E hoje pela manhã ouvimos uma mensagem muito abençoadora ministrada pelo diácono Valquí, que usou os 3 pontos, 3,6, o conflito terrível que Davi enfrentava ali, no contexto do Salmo 3. Depois, a certeza, a confiança que ele tinha em Deus, que ele revela naquele Salmo. E, por fim, o clamor que Davi apresenta a Deus. No meio do conflito, um conflito muito grave com seu filho Absalão, ele demonstra a sua confiança orando ao Senhor e ele clama ao Senhor. Então, como eu fui abençoado hoje pela manhã, como eu fui abençoado na terça-feira, na ministração do diácono Zé Paulo, na ministração do diácono Marcos no último jejum, e estou falando eles por quê? Tem muitos outros irmãos que são instrumentos de bênção na minha vida, mas estou falando com eles que eu estou pregando, então estou falando de exemplos relacionados à pregação. Mas eu não falarei de 3,6, mas de 3 pontos aqui, nos versículos 3 a 8. Primeiro, o que você deve pensar em relação ao seu papel na igreja? Como você deve encarar o seu papel na igreja? Paulo fala sobre isso no versículo 3. O que pensar em relação à igreja como um todo? O que é a igreja para você? Paulo fala isso nos versículos 4 e 5. E o que pensar em relação aos dons que o Espírito Santo nos concede? Paulo fala isso nos versículos 6 a 8. Então, primeira coisa, o que pensar em relação ao meu papel na igreja? Qual é o meu papel na igreja? Como eu devo enxergar o meu papel no reino de Deus e na igreja do Deus vivo? Versículo 3, leia em voz bem alta comigo, apenas o versículo 3. Porque... Então, assim como nos 10 mandamentos, nós temos 8 mandamentos negativos,
Não terás outros deuses, não farás imagem de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Só 2 mandamentos não têm o negativo, não, que é o guardar o dia de sábado e honrar pai e mãe. Todos os outros são negativos. Por quê? Por causa do pecado. Deus nos orienta muitas vezes de forma negativa. Não faça isso, não faça aquilo. E aqui Paulo fala de forma também assim, dizendo que a gente não deve pensar de nós além do que convém. Muitos conflitos que a gente vive, não como o conflito que ouvimos pela manhã de Davi com seu filho Absalão, mas conflitos internos que vivemos, é que a gente muitas vezes se acha merecedor de coisas que talvez nós não sejamos merecedores, ou que nós deveremos estar numa posição que não é para nós, ou que nós deveremos desfrutar de alguma coisa que não é para nós, e a gente almeja coisas que talvez Deus não tenha para a nossa vida, e isso gera conflito, isso gera angústia, isso gera frustração, e aí você vai ladeira abaixo, muitas vezes entrando na amargura, entrando na tristeza, entrando em um caminho que desagrada ao Senhor. E Paulo orienta aqui, não pense de si mesmo além do que convém. Pense de si mesmo na medida que Deus tem para a sua vida. Pense com moderação. E ele fala aqui, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Que medida da fé é essa? Será que Deus dá uma medida de fé para cada um? Nós somos salvos pela graça mediante a... Então, todo crente tem que ter fé. Os 2 elementos da conversão, arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Se você não se arrependeu dos seus pecados, você não é cristão. Muitos hoje pregam uma fé sem arrependimento de pecados. Essa não é fé bíblica, isso é uma falsa segurança que você acha que está tudo bem contigo e você está caminhando a passos largos para a condenação eterna. Se não há arrependimento, não há verdadeira conversão. Mas também, se não há fé em Jesus Cristo, não há. Porque se você só se arrepende e não tem confiança em Deus, você vai ficar desesperado. Então, é arrependimento e fé. Então, essa fé todo cristão tem que ter. Se não temos fé em Cristo, não somos cristãos. Se não temos fé em Deus, como é que nós confessamos que vivemos para a glória dele? Então, não é essa fé que Paulo está falando aqui, porque essa fé, todo cristão deve ter. Que medida da fé é essa? E aí, mais uma vez, eu vou pedir ajuda do John Murray no seu comentário sobre Romanos. Eu pedi ajuda dos nossos universitários ali. Que ele... Ih, está dando problema aqui, mas acho que ali dá para eu ler direito. Diz assim, medida da fé deve refletir diferentes aspectos em que a fé precisa ser exercida, na face da diversidade de funções existentes na Igreja de Cristo. Envolve a limitação à esfera das atividades que cada dom em particular atribui ao seu possuidor. O que ele está falando? Medida da fé aqui não é de você ter fé em Jesus ou não ter fé, porque todo cristão tem que ter fé em Jesus. Mas a medida da fé não é que Deus dê um pouquinho de fé para cada um, a uns mais, a outros menos, mas é a fé que você tem para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por exemplo, tem pessoas que são muito empreendedoras, tem pessoas que se animam, por exemplo, vamos começar aqui na igreja uma atividade de artesanato. A Cris do Ximenes e a irmã Eliane estão tocando isso, já pessoas têm procurado elas, se você tiver interesse, procure, vai ter aulas de diversas questões voltadas a artesanato, a crochê, para qualificar mulheres, abençoar, e não é fechado a igreja, é aberto para pessoas fora da igreja, e uma bênção que essas irmãs tiveram essa fé, essa iniciativa, me procuraram, eu dei força, então elas tiveram fé para colocar o dom delas a serviço do Senhor. Agora, se eu chegasse aqui para vocês, olha, eu tenho fé que eu vou ensinar artesanato para as pessoas da igreja, quem quiser me procure, eu acho que não ia dar muito certo, não. Ou até se eu pedisse, eu vou dar um curso de confeitaria, de como fazer bolos de milho igual o da Silene, não ia dar muito certo, bolo de cenoura igual o do Bruno. Então, é melhor deixar que o Bruno e a Silene façam os bolos, porque essa é a medida da fé, não só essa, existem outras, assim como Eliane e Cris do Ximenes, tem outros dons também, mas essa medida da fé desses irmãos foram chamados para isso. A Úrsula se arriscou a cantar ali, daqui a pouco o Valquí vai fazer uma participação vocal também, mas talvez não seja o dom que Deus chamou para esses irmãos, talvez também não muito para mim, ainda tenho essa... Por isso que eu fico chamando o Becking sempre para ir, né, Pamela? Você for jogando na conta do Becking sempre para me ajudarem aqui. Cada um dentro do seu quadrado. É isso que Paulo está falando. Se Deus te chamou para fazer uma coisa, dedique-se com empenho àquilo. E para de ficar olhando para o outro. Mas se eu fizesse seria melhor. Como é ruim isso, irmão. Quando é ruim, quando a pessoa tem esse espírito combativo e até de murmuração. Mas se fosse eu, faria melhor. Cuidado. Cuidado com o que você pensa, com o que você fala. Que às vezes a gente pensa umas coisas que não tem nada a ver. Então é isso que Paulo está falando assim. Cada um não pense de si além do que convém e pense com moderação segundo a medida da fé, ou seja, em outras palavras, segundo aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem pessoas que têm um dom tão abençoado de agregar pessoas,
Tem pessoas que têm um dom tão abençoado de evangelizar. Tem pessoas que não têm vergonha, vão para a rua e vão falando com todo mundo. E tem gente que fica logo tímido, apreensivo, com medo. Então, qual o dom que Deus chamou para você? Não pense de você além do que convém, não queira fazer aquilo para o qual Deus não te chamou, mas naquilo que Deus te chamou, flua naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, primeiro ponto, o que pensar em relação ao meu papel na igreja? Descubra o chamado de Deus específico para a sua vida, ou os chamados, e dedique-se àquilo, e não pense de você além do que convém. Isso não dá lugar para soberba, não devemos ser vaidosos e falar, tá vendo, se fosse eu, ou eu faria melhor, mas também não dá lugar para você ficar parado e falar, não, isso aí não é para mim não. Não, Deus te concedeu dons, Deus deu talentos para cada um de nós. Então não se acomode e fale assim, não, tudo bem, não vou pensar de mim além do que convém, tocar um instrumento não é para mim, cuidar das crianças muito menos, evangelizar não é minha praia, ajudar no serviço de culto também não é muito a minha praia, ficar ali recebendo as pessoas, vou ficar aqui no meu cantinho. Não, Deus concedeu dons a você. Então, pense com moderação, de acordo, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, porque Deus concedeu dons a cada um de nós, irmãos. Então, nós precisamos devolver a Deus, em forma de serviço, aquilo que Ele nos concedeu. E isso é uma responsabilidade de cada cristão. Hoje em dia, infelizmente, na igreja, uma mentalidade muito comodista, porque a igreja tem sido muito influenciada por aquele pensamento de autores como Rick Warren e outros, chamado em inglês seeker sensitive, sensível ao que busca, sensível à necessidade do povo. Então, muitas igrejas estão muito preocupadas em fornecer um serviço religioso àqueles que visitam, mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é mobilizar o povo para todos colocar à disposição do rei os dons que o rei concedeu. Deus concedeu dons a mim, Deus concedeu dons a cada um de vocês. Então, não pense além do que convém, mas não se acomode também não. Porque um dia cada um de nós vai prestar contas a Deus dos dons que Ele mesmo nos concedeu. A igreja não é um lugar para você sentar e assistir um culto. É um lugar para você prestar culto a Deus, inclusive com os dons que Ele mesmo te concedeu. Seja no âmbito da igreja, seja fora da igreja, na evangelização, no que Ele te chamar. Então não pense além, mas também não pense a quem. Segundo ponto, o que pensar então em relação à igreja? Versículos 4 e 5. Paulo diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A analogia de Paulo é maravilhosa, com o corpo humano. Nós precisamos de todos, eu preciso da minha voz, preciso da minha garganta, preciso da minha boca, por isso que eu bebo água um pouquinho para molhar um pouquinho a garganta de vez em quando. Não sei se isso é bom, há controvérsias, né? Os professores de canto falam que é bom, uns falam que é, outros que não é, mas é melhor, né, Isabela, molhar a garganta. Então, a gente precisa lubrificar as cordas vocais, mas eu preciso da minha perna, do meu joelho, que às vezes é meio vacilante, para eu estar em pé aqui diante de vocês, senão vou ter que pregar sentado. Se for necessário, eu vou pregar sentado, mas que bom que eu ainda consigo ficar em pé. Mas eu preciso das minhas mãos, que se mexem muito, né? Minhas mãos são agitadas igual a minha cabeça, então eu mexo bastante as minhas mãos, eu preciso segurar o microfone. Nós precisamos dos nossos olhos, eu preciso ver vocês, graças a Deus que eu posso vê-los. Recentemente tivemos um culto que não tinha luz, um culto da noite, e a gente ficou com a luz de emergência, alguns irmãos estiveram aqui, foi muito em cima da hora do culto, nós não cancelamos o culto, até conversei com o diácono Valqueire, ele falou, não, vamos fazer o culto, o povo está chegando, o povo chegou, claro que não, vieram um grupo menor, algumas pessoas não vieram, mas fizemos um culto mais breve, mas fizemos aqui, eu não podia enxergar os irmãos direito, mas foi uma bênção, irmãos, mas que bom que hoje está iluminado, eu estou vendo os seus rostos, estou vendo você. Então, o meu olho tem a função de me dar a visão, a minha mão de eu segurar o microfone, o meu pé de me manter em pé aqui. E tem um monte de coisa acontecendo no meu organismo agora que eu nem sei, espero que coisas boas, né? Se tiverem coisas não boas, eu vou saber daqui a algum tempo, ou talvez nunca saiba, mas espero que coisas boas estejam acontecendo. E essa é a analogia que Paulo faz. Se todo o corpo fosse olho, como ele fala lá em 1 Coríntios 12, eu não vou ler o texto, eu iria ler, mas eu fico a sugestão, leia 1 Coríntios 12, depois se você quiser continuar meditando no que eu estou falando aqui. Mas ele fala, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a mão, onde estaria o pé? Onde estaria a cabeça, onde estaria o olho, onde estaria o ouvido? Então, o corpo humano é uma ilustração perfeita de vários membros que contribuem para um propósito. E assim é na igreja, irmãos. Então, se você não canta e já entendeu que não é o teu dom, não fique pensando, mas se eu estivesse lá, ore ao Senhor por aqueles que cantam, ore pela liderança do Ministério de Música, ore por aqueles que tocam instrumento, por aqueles que ficam na mídia, e se disponha para o serviço que Deus te chamou, mas se disponha. Porque seja você mão, seja olho, seja braço, seja perna, seja cabeça, seja estômago, seja lá o que for dentro do corpo, você é útil e pode servir para os propósitos de Deus para a igreja. E essa é a analogia que Paulo faz.
de forma brilhante nesse trecho. Então, o que pensar em relação a mim? Não pense além do que convém. Deus te chamou para fazer isso, faça isso com todo o seu coração, com toda a sua dedicação. O que pensar em relação à igreja? A igreja é como se fosse um corpo com muitos membros. Cada um fazendo a sua parte, o auxílio de cada junta, de cada parte, como diz lá Paulo, salvo engano, aos Efésios 4, ele fala sobre isso. Então, cada um ajustando, a gente vai caminhando para o propósito que Deus tem para nós. E o terceiro e último ponto. O que pensar, então, em relação aos dons recebidos? E aí Paulo passa aqui dos versículos 6 a 8, ele indica 7 dons que são vistos aqui. 7 dons são apresentados nesse trecho. São os únicos dons? Será que só existem 7 dons espirituais? Não, e a evidência de que a resposta é não está em outros textos. Por exemplo, 1 aos Coríntios 12, dos versículos 8 a 10, traz 9 dons. Dos versículos 28 e 29, mostra 8 dons. Efésios 4:11 diz que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Ali você pode entender que são 5 dons, que são 4 dons, alguns entendem até que são 3 dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5 dons. Mas alguns entendem que pastor e mestre é um dom só, porque o pastor tem que ser mestre, que ele tem que ensinar a palavra. Então são 4. Apóstolos, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres sendo um dom só. Outros já entendem que são 3, porque entende que todo pastor tem que ser mestre, tem que ser evangelista. Então, independente de você entender que são 5, 4, 3 ou menos, Efésios fala de pelo menos 5 dons. Então, será que Paulo perdeu a conta? Paulo estava enganado? Não, essa lista não é exaustiva. Ela é, para cada propósito, para cada momento, seja aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, Paulo tem um propósito. Sei que ele apresenta 7 dons e instrui aqueles irmãos, e com isso eu quero fechar. Mas antes eu quero fazer uma citação do Calvino. Pode passar aí, por favor. João Calvino, na sua brilhante exposição da Epístola aos Romanos, ele fala isso. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Eu sei que é um texto grande, mas guarde a essência do que é dito aqui. Como é um dos santos, só é possível quando cada um, preste atenção, quando cada um se vê contente com a sua própria medida. Primeira coisa, que é o versículo 3. Seja contente com aquilo que Deus te deu. Então, como é um dos santos, só é possível, segundo o grande reformador João Calvino, quando cada um se vê contente com a sua própria medida. Deus me deu isso, eu quero fazer isso e quero fazer bem. E ainda reparte com seus irmãos as dádivas recebidas e, em contrapartida, admite ser também assistido pelas dádivas alheias. Então, eu creio que Deus me chamou para pregar a palavra, não porque eu queria, mas porque, ao longo desses 13 anos que eu completo hoje de ministério, que eu creio que já, desde antes, né, eu prego a palavra com frequência desde 2005, então tem 21 anos, então eu creio que se eu não fui chamado para pregar, o que eu estou fazendo nesses últimos 20 anos? Mas, que Deus me chamou, mas eu tenho sido assistido por muitos pregadores, inclusive da nossa igreja, como citei o exemplo dos irmãos que pregaram recentemente nos nossos cultos. Então, seja beneficiado pelos dons dos irmãos, sejam das coisas mais evidentes, seja das coisas mais simples. Tal como é um dos santos se dá assim, quando cada um se vê contente com a sua própria medida e reparte as dádivas recebidas e tem humildade para receber as bênçãos que os outros podem te conceder. Como temos sido abençoados nos momentos de louvores aqui, pelas ministrações, agora à noite do Diácono Marcos, de manhã do irmão Luciano. Isso é porque irmãos têm servido, irmãs têm servido, os momentos de oração que temos tido às terças-feiras, com os intercessores intercedendo pelas irmãs, orando, pelos irmãos e irmãs aqui orando pelas pessoas, nos cultos de consagração e jejum, a oração que tem antes do culto, como é importante, irmãos. Essas irmãs que se reúnem ali e oram pela igreja, ninguém vê o que elas fazem. E algumas vezes são homens também que se reúnem. Mas como esse trabalho é importante, ninguém vê, mas como é importante para que o culto flua, para que o Espírito Santo fale aos corações. Então nós recebemos a dádiva, termos irmãos e irmãs orando por nós, para que nós sejamos ministrados pelo Senhor. Mas seguindo aqui, pode tirar, por favor. Ele apresenta 7 dons e orientações para cada um deles, a partir do versículo 6. Ele diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, no Novo Testamento, muitas vezes está ligado à pregação da palavra de Deus. Claro que, por exemplo, o próprio João Calvino, ele entende a profecia simplesmente como o correto entendimento da Escritura e o dom particular de explicá-la. Ele diz na sua epístola aos Romanos, no seu comentário aos Romanos, diz Calvino, que é a visão da igreja presbiteriana e dos irmãos cessacionistas, que é o entendimento correto da Escritura e a capacidade de aplicá-la. Nós, como pentecostais, cremos que o ministério profético ainda existe,
Então, Deus, por vezes, usa pessoas para trazer algo específico para aquela pessoa, e o profeta deve ter humildade, a pessoa que está exercendo o dom de profecia, de reconhecer que aquela palavra deve ser sujeitada, submissa, porque não é autoridade como é a palavra de Deus, mas nós entendemos que isso ainda acontece. Mas eu creio que, essencialmente, Paulo está falando da pregação da palavra de Deus aqui. Então, quem prega a palavra de Deus tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho a alegria de ver esses irmãos que mencionei, outros, pregando a palavra de Deus aqui, mas eles têm uma responsabilidade, e eles são cobrados por Deus, e por nós também, como liderança da igreja, a pregarem com excelência e com fidelidade o texto bíblico, porque essa é a responsabilidade daquele que é chamado para pregar. Ai de mim, se pregar aquilo que a Bíblia não prega, ou não pregar aquilo que a Bíblia fala. Não é facultado a mim a opção de falar aquilo que a Bíblia não fala, ou de esconder as coisas que a Bíblia fala que são desagradáveis. Por isso que eu sou tão adepto da pregação expositiva, que é simplesmente o pregador entender que o papel dele é pegar o texto, expor e aplicar para a igreja. Só isso. Meu papel aqui não é inventar moda. A gente faz umas ilustrações, usei o exemplo lá da ponte do Rio Grande do Sul, para ficar mais didático. A gente, às vezes, faz uma brincadeira, cita o exemplo pessoal. Tudo isso é para ficar mais fácil. Bota 3 pontos, 3, 6, né, Valquí? Mas isso são recursos para te ajudar a aprender a palavra. O papel do pregador é pregar a palavra de Deus. Doa a quem doer e console a quem o Espírito deseja consolar. Quanto à profecia, ele diz isso. Continua o texto aqui ainda no versículo 6. Versículo 7, perdão. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Que ministério é esse que ele diz? Possivelmente, o John Murray, citando mais uma vez, ele atribui ao ministério diaconal, o ministério de serviço na demanda da igreja. Os diáconos são de grande importância na vida da igreja, irmãos. Como é importante esse trabalho, também muitas vezes não é visto, não só de cuidado com o culto, mas de assistência aos irmãos da igreja. Isso não somente aos diáconos, mas à igreja como um todo. Então, qual o ministério que Deus te deu? É o ministério diaconal, é um cargo na igreja, ou você não tem cargo, mas Deus está te chamando a servir alguém com a palavra de Deus, com a pregação, com o ensino. Temos um clube de leitura, que as irmãs estão fazendo aqui, né, Tatiane? A Otileia está organizando com a Tati. Então, glória a Deus pela vida dessas irmãs. Isso é um ministério, é um serviço que elas estão prestando a outras irmãs, que abençoa a vida delas e abençoa a vida de outras pessoas. Então, se você tem um ministério, seja ele qual for, dedique-se a ele. Ah, mas eu dou aula para as crianças, às vezes tem poucas crianças. Às vezes são poucas crianças que tem ali, eu me preparo a semana inteira e chego ali, tem 3 crianças, 2 crianças. Glória a Deus, dedique-se a isso. Pode ser que o pastor não veja, que muitas vezes a gente não vê mesmo. Mas Deus está vendo e Deus se agrada. Dedique-se ao ministério que Deus concedeu, seja ele qual for. Ele continua, esse é o segundo. Terceiro, exortação. Ele diz aqui no versículo 8. Não, perdão, eu pulei o ensino. Olha logo que eu fui pular, logo que eu gosto tanto. O ensino. O que ensina, dedique-se ao ensino. Então, irmãos, quando a gente se debruça a ensinar algo à igreja, a gente tem que se aplicar, irmãos. Não preciso nem dizer como eu gosto de comprar livros, né, irmãos? Vocês sabem, estou com uma encomenda grande lá na Cultura Cristã para buscar lá em Botafogo, não consegui ainda ir lá. Eles fizeram uma promoção maluca ali, fiz um monte de encomendas, estão lá me aguardando para buscar. E outro dia um irmão falou que foi abrir a parte de baixo ali onde guarda os elementos da ceia, e do lado ali tem livro saindo pelo ladrão, parece uma caixa d'água explodindo. Falei, Aí teve uma pessoa que uma vez perguntou para mim assim, mas por que você compra tanto livro? Você vai ler esses livros todos? Falei, mas pega a visão. Não é que eu vou ler tudo de uma vez, senão eu tinha que largar o púlpito agora e ficar o resto do ano trancado no gabinete lendo, tem muita coisa. Mas você vai pegando, é como quem gosta de cozinhar, né, Brunão? Você tem que ter lá os ingredientes, você tem que estar lá o mise en place, que é muito, muito chique. Né? Para fazer o teu mise en place, você tem que estar lá, né? Tem que ter os teus ingredientes lá disponíveis para você. Então, esses dias eu inventei de comprar capim-limão e fiz um chá de capim-limão, botei na geladeira. Não é delicioso, mas é bonzinho. Aí boto um pouquinho de limão, um pouquinho de gengibre, bati no... Ninguém lá em casa quis provar, só eu, mas eu estou tomando. Mas tá lá. Aí lá na minha despensa tem um capinzinho-limão, baratinho, R$3, comprei para uns 15 dias, até mais. Tá lá o capim-limão, tem um pouquinho de canela, que às vezes a gente gosta de botar, tem as coisas... Tá lá as ferramentas. O pastor, as ferramentas dele são a palavra... E o que ele tem, eu estou citando 2 autores frequentemente que eu li aqui, o John Murray e o Calvino. Eu tenho que ter na minha mão, tem um ali, o William Barclay, que eu estou querendo ler para ele para a pregação de terça-feira. Tem um outro lá, escritor de Romanos também. A gente tem que pegar, então, os livros, eu explicava para essa pessoa, não é que eu vou pegar e vou ler tudo de uma vez, mas eu tenho que ter as ferramentas. Estamos falando sobre política, a gente citou hoje o Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado, um livro excelente dele.
o Wayne Grudem, falando da relação do cristão com a política. Citei hoje de manhã o Manifesto Cristão de Francis Schaeffer, que está dentro de um livro chamado A Igreja do Século XXI. Eu citei na aula da escola dominical. Se eu não tenho o livro, como é que eu vou citar? Li uma página do livro, mas o livro estava lá para eu ler. Então, são ferramentas. Então, o que ensina, dedique-se ao ensino. Você tem um privilégio de ter pessoas diante de você aptas por aprenderem a palavra de Deus. Então, dedique-se a isso. Seguindo, aí sim, a exortação. O que exorta, versículo 8, faça-o com dedicação. Como é que vai exortar com dedicação? Ou puxar a orelha de alguém com dedicação, irmãos? O John Murray, de novo citando o meu livro do John Murray, que eu comprei há muitos anos atrás, abri há pouco tempo atrás e comecei a ler agora e estou sendo muito abençoado por ele. John Murray afirma, a exortação tem como alvo o coração, a consciência e a vontade, assim como o ensino visa atingir o entendimento. A exortação precisa ser dirigida ao cultivo da paciência e da perseverança, e estas relacionam-se à perseverança. Então, o ensino visa esclarecer a mente, esclarecer no sentido de trazer clareza, trazer luz à mente. E exortação, trazer consolo ao coração, não é só puxão de orelha, faz parte também do puxão de orelha. E, às vezes alguém te dá um puxão de orelha e você, opa, acorda, eu preciso corrigir meus caminhos. Isso faz parte. E isso não é uma tarefa somente do pastor, ou dos diáconos, ou dos líderes de ministério, mas de toda a igreja. Você está vendo um irmão que está escorregando na fé, está vacilante? Irmão, vem cá, o que está acontecendo que você não está indo na igreja? O que está acontecendo que eu estou vendo você com umas ideias aí meio tortas? Isso é exortação, mas a exortação não é só puxar de orelha, é um estímulo à paciência, à perseverança. E aí o que ele faz? A exortação, faça-o com dedicação. Se Deus te der a oportunidade de ministrar a pessoas, siga a orientação apostólica aqui em Romanos 12:8. Faça com dedicação. Mas como é que eu vou fazer com dedicação? Não chega simplesmente para a pessoa, puxa pelo... Tem uns filmes, né? Puxa pela gravata, sai dando tapa na cara. Acorda, você está fazendo tudo errado. Ore. Senhor, qual é a melhor maneira de eu exortar esse irmão, de exortar essa irmã? Não só para eu, com perdão da expressão, vomitar em cima dele o que eu estou achando que ele está errado, mas para tocar o coração dele, ele mudar a postura dele. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar orar. Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, não, quem tem que fazer gabinete é o pastor. A pessoa vier para mim, eu falo mesmo e saio falando o que me der. Não, não faça assim. Se você quer realmente abençoar a vida de alguém, ore, peça a Deus sabedoria, leia bons livros, ouça boas pregações, dedique-se à exortação. E quando a igreja entende isso, e o potencial que é na igreja, não somente no ministério pastoral, como Deus pode nos abençoar por isso? Você mostrar para o irmão que você está exortando ele, corrigindo ele, por amor e por graça, e não porque você quer que ele se perca, pelo contrário, senão você deixava ele seguir os caminhos errados dele. Então, o que exorta, faça com dedicação. O quinto aspecto dos 7 dons que vemos aí em Romanos 12, o que contribui com generosidade. Mais uma vez, citando ele, John Murray, fala que se trata da doação de recursos particulares, de você abençoar pessoas com recursos seus. Então, quando você contribuir, quando você participar da oferta, como eu falei aqui no momento de oferta, faça isso com generosidade, com o coração aberto, com o coração alegre, que além de ser algo que agrada a Deus, é uma ordenança apostólica, o que contribui com generosidade. Faça isso de coração aberto. Penúltimo ponto que tem aí, o que preside com zelo, irmãos, como essas poucas palavras têm ecoado no meu coração já há alguns meses. Como eu tenho que ouvir da minha mãe, você é um xerifão. Se eu estou aqui, vejo que ela está lá fora, outro dia eu chamei, essa senhora distinta entrar no culto, que ela não pode ficar lá fora, não é mãe do pastor, não. Então, mas como isso ecoa no meu coração, porque eu não gosto de puxar a orelha de ninguém, irmãos. A minha natureza é assim, tu quer fazer o que tu quiser? Não me enche a paciência, deixa eu seguir, essa é a minha natureza. Prazer, Felipe e Lídia, isso é que eu gosto de fazer, não gosto de ficar enchendo a paciência de ninguém e ficar me estressando com ninguém. Então, se você deixar eu fluir no meu natural, vive a tua vida, não me perturba a cabeça, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer e vai fazer o que tu quer. Não tenho paciência nenhuma de ficar puxando a orelha de ninguém. Mas Deus me deu a função de supervisão da igreja, de governo da igreja. Não que a igreja tem que ter um presidente, embora agora eu esteja assumindo a presidência da igreja, mas isso é algo mais pro forma, mas assim, no sentido de supervisão, que pode ser feito não só por uma pessoa, por múltiplas pessoas, múltiplos presbíteros, que eu acho que é uma forma de governo pertinente, mas isso é outro assunto. Mas, já que me cabe esse ônus, eu vou ter que fazer. Então, o que preside com zelo. Então, por isso que de vez em quando eu puxo a orelha de um, puxo a orelha de outro, falo com ele, ó,
Fala com a pessoa, na hora do culto tem que ficar na igreja, não pode ficar ali fora. Só fica lá fora quem precisa fazer. Já teve uma cantina que ficou uma galera lá fora porque precisava ficar, eu já puxei a orelha, cadê o pessoal? Bota para a escola dominical que tem que ficar dentro do culto. Não é porque eu gosto de fazer isso, na verdade eu não gosto. Mas o que está escrito no texto? O que preside com zelo. Isso faz parte do zelo com a igreja. A igreja não pode ser conduzida de qualquer forma, senão eu estou ferindo aquilo que Deus me chamou para fazer. E há textos que falam do papel do presbítero, inclusive que ele deve ser honrado por isso, como 1 Tessalonicenses 5,12, 1 Timóteo 5,17, Hebreus 13,17, que eu não vou ler agora por uma questão do tempo, ainda temos a ceia do Senhor, mas faz parte do ministério pastoral, da supervisão da igreja, às vezes ser um pouco chato. E quando você me achar muito chato, lembre-se que esse texto me dá respaldo para isso, faz parte do trabalho pastoral, às vezes ser um pouco mais chatinho, porque o que preside, faça isso com zelo. E, por fim, quem exerce misericórdia com... Olha que coisa curiosa. Quem exerce misericórdia, quem estende a mão ao necessitado, quem na hora que podia trazer um jugo, traz uma palavra de conforto, de alívio, faça isso com alegria, faça isso com coração grato, isso agrada ao nosso Deus. 7 aspectos: profecia, ministério, exortação, contribuição, presidência e misericórdia, que Deus coloca nesse texto. Por ler o ensino de novo. O que está me dando, Pamela? Eu estou ficando meio doido. Logo eu que gosto tanto do ensino. Mas para vocês verem que eu esqueci do ensino agora, mas não esqueci no meu coração. Em breve, a partir do domingo que vem, eu vou anunciar uma iniciativa que a gente vai ter a partir de junho. A gente vai começar aulas na escola dominical. No dia 7 de junho, o pastor John McAllister vai estar aqui ministrando a primeira aula de um curso que ele escreveu, Em Busca de um Lar, que ele fala sobre a igreja, muito interessante, e vai até o final do ano. Ele vai dar a primeira aula e depois nós vamos seguir dando as aulas. E esse curso a gente vai pedir que todos os trabalhadores da igreja, a partir desse ano, façam. Então, você vai precisar participar da escola dominical se você trabalha ou deseja continuar trabalhando na igreja, porque eu me preocupo com o ensino, eu esqueço de falar, mas eu não esqueço de cobrar da igreja com zelo, porque eu tenho uma preocupação muito grande de daqui a 5, 10 anos, olhar para a igreja e a igreja está tateando, está caminhando sem o conhecimento devido das Escrituras. O que eu puder fazer para corrigir isso, eu vou fazer. O que eu não puder, não cabe a mim. Mas o que eu puder fazer, cabe a mim como pastor, tendo zelo, estimular os irmãos a aprenderem as Escrituras. O que cada um vai fazer com a sua vida, não cabe a mim. Mas a gente, com misericórdia, com graça, vai pedir a Deus que fale aos corações, a gente aprenda desse conteúdo que eu creio que vai abençoar muito a nossa igreja. Mas eu vou cobrar também, porque o que preside, faça isso com zelo. Mas sobre isso, falarei mais no mês de maio e começaremos no primeiro domingo de junho. Irmãos, o que pensar sobre o seu papel na igreja? Não pense além do que convém, mas lance. Deus concede dons a cada pessoa. Para de esconder o talento, bota para fora e coloca-se à disposição do Senhor. Deus nos chama a isso constantemente. O que pensar da igreja? A igreja é um corpo, que tem vários membros, cada um tem a sua função. Não pense que aquele membro que aparece menos tem uma função menor, não. Tudo é importante no reino de Deus. E o que pensar em relação aos dons? Qual dom você recebeu desses 7? Profecia, você prega a palavra de Deus, traz algo para as pessoas. Ministério, ensino, exortação, você exorta pessoas a seguirem a Deus com fidelidade. Contribuição, você contribui com a obra de Deus. Presidência, supervisão, misericórdia, qual é? Desses que você ou desses que Deus tem te concedido. Faça isso com zelo, com dedicação. E para concluir, lembra do exemplo inicial? Aquele povo da pequena cidade de Nova Roma do Sul, com 4.000 habitantes no Rio Grande do Sul, se uniu e construiu literalmente uma ponte. Contrataram uma empresa de engenharia, que aquilo ali não é uma obra amadora, e eles fizeram aquela grande obra, conseguiram reunir, acho que em 4 meses, fizeram aquela obra reunindo 7 milhões de reais, irmãos, uma coisa absurda. Porque eles se uniram. E o quanto Deus pode fazer em nosso meio quando nós nos unirmos, pensarmos na medida que Deus tem para nós, lançarmos mão dos dons que Ele mesmo nos deu e fazermos com dedicação aquilo que Ele nos chama a fazer. E lembrarmos, irmãos, que por mais talentoso, por mais abençoado que você seja, minha irmã, dedicado à oração, ao jejum, à palavra, por mais que você seja uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher da palavra, mais que você seja um homem cheio de talentos e habilidades, ninguém possui todos os dons. Ninguém tem todos os talentos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do irmão que faz uma coisa que você não faz, da irmã que tem uma habilidade que você não tem, que recebeu um dom do Senhor que você não tem. Nós precisamos disso. Ou de alguém que recebeu um dom que você tem, mas que naquele momento vai estar sendo instrumento de Deus na sua vida. E só um tem todos os dons, que é Jesus Cristo. Nele reside a plenitude. Só Cristo tem todos os dons.
Então, o que fazermos? Eu vou ler daqui a pouco Colossenses 1, que fala que nele reside a plenitude. No momento da ceia, vamos ler Colossenses 1, que fala sobre isso. Mas o que fazer? Se Cristo tem todos os dons, e ele subiu aos céus, ele morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra da majestade, nós devemos clamar a Deus, que conceda dons sobre nós. Devemos ir à fonte que tem todos os dons. E devemos ter humildade, tanto com os dons que nós recebemos, de saber que eles nos são dados, então não há mérito em nós, quanto humildade em entender que nós precisamos do outro, que recebeu dons também do Senhor para nos abençoar. Então que a gente possa ir a Cristo e buscar naquele que tem todos os dons, naquele que é o único que reúne toda a plenitude do Senhor, e crer que Ele é poderoso para nos suprir todas as necessidades e nos fazer instrumentos úteis nas suas mãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.